Olá pessoal, aqui é o professor Reinaldo da Patologia Geral. Essa é uma aula em que eu vou conversar com vocês sobre patologia do interstício, aqui dentro da Liga de Nefropatologia e Patologia Geral da UFTM, fazendo uma visão geral do que são esses processos patológicos que envolvem o ambiente em que as células vivem. Tá? Esse é um assunto que a gente sai um pouco da célula e se preocupa mais com o ambiente em que a célula vive. Tá? Bom, muitos desses processos são comuns a diversos órgãos e a gente vai dar uma olhada nos diferentes tipos, o que pode acontecer com a matriz extracelular dos diferentes órgãos. Bom, primeira coisa é relembrar que esse interstício, a matriz extracelular, nós temos o espaço em que em que as células vivem. Então, isso é ocupado pela matriz extracelular, que tem um conjunto de constituintes. Nós temos fibras, colágeno e fibra elástica. Nós temos membrana basal, proteínas de aderência, substância fundamental amorfa, que é basicamente açúcares conjugados a proteínas, e líquido, a água principalmente. Bom, esse ambiente ele é um ambiente tridimensional onde as células têm uma interação complexa com esse conjunto de fibras. Tá? Então a gente vê aqui uma célula, tá? Outra célula aqui. Temos aqui células onde elas interagem com esse conjunto de fibras que formam uma rede, tá? E as células emitem projeções e existem diferentes formas de se interagir. Vale lembrar que essa interação com a matriz extracelular não é simplesmente uma interação mecânica. A matriz extracelular não é simplesmente um substrato de sustentação. Existe uma interação importante entre as células e esse ambiente, e isso pode interferir no comportamento das células. Então, a célula, além desses receptores que a gente vê aqui, chamadas integrinas, que são moléculas de adesão, a matriz extracelular serve de ambiente de imobilização de fatores de crescimento, citocinas. Então, moléculas de sinalização são apresentadas pela matriz extracelular. Então, a matriz extracelular tem essa variação, esses diferentes aspectos que a gente pode observar. E inclusive aqui mostrando a membrana basal, que também é uma matriz extracelular, é a matriz extracelular do epitélio, dos epitélios de maneira geral, formando um folheto, uma rede de ancoragem para células basais. Com relação aos tipos de alterações que podem ocorrer na matriz extracelular, a gente pode ter alterações do tipo quantitativa, qualitativa
E a origem disso pode ser alteração congênita ou uma alteração adquirida. Tá? Então, quantitativa vai estar relacionado à quantidade que está presente, tá, na matriz extracelular, aumentando ou diminuindo. A qualitativa vai estar relacionado à qualidade, e isso pode estar relacionado a defeitos genéticos, tá? Então, portanto, alterações congênitas, ou então relacionado a depósitos anormais que podem ocorrer ao longo da vida, tá? Um processo adquirido que pode ocorrer ao longo da vida de um indivíduo. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de doenças que estão relacionadas à alteração de matriz extracelular. Então, por exemplo, uma alteração qualitativa congênita, a gente vê aqui embaixo a osteogênese imperfeita, onde uma mutação em cadeia alfa do colágeno leva uma alteração na fibra, tá? Na tripla hélice, isso interfere no processo de mineralização, fazendo com que os ossos fiquem mais frágeis, tá? A doença dos ossos de vidro se quebram com grande facilidade. Existem doenças que vão afetar, por exemplo, a característica mecânica de válvulas cardíacas, também doenças de origem genética, tá? E assim vai, aqui uma série de alterações, não vai entrar em detalhes em todos eles. Tá? Bom, vamos começar pela proteína mais abundante do nosso corpo, que é o colágeno. Os colágenos, existem diferentes tipos de colágeno, mais de 20 tipos de colágeno, com uma variação aí de forma. Tá? E uma coisa importante é que o colágeno é a principal proteína estrutural do nosso corpo. Tá? Então, ela que oferece suporte para a grande maioria das células, grande maioria dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, dependem do colágeno para sustentação. Então, o colágeno é sintetizado por células, tá? Mesenquimais, fibroblastos principalmente. Tá? Existe uma série de passos que ocorrem dentro da célula, tá? No retículo endoplasmático, depois no Golgi, a síntese das chamadas cadeias alfas, que são moléculas torcidas que vão formar uma tripla hélice que vai ser secretada, e no meio extracelular essas cadeias, tá, o procolágeno, as porções terminais serão quebradas, removidas, e isso vai permitir a montagem da fibra colágena final, dos feixes de colágeno. Tá? E isso tudo é estabilizado com ligações cruzadas. Esse é o principal, é a forma mais abundante que a gente tem do colágeno, mas não é a única. O colágeno pode se apresentar em diferentes formas. Então, o principal são os fibrilares, mas a gente também tem os que formam folhetos. Então, o colágeno tipo 4 é o importante, que é o principal colágeno da membrana basal dos epitélios. Tá? E existem colágenos que formam filamentos mais simples, ou estruturas, eles interagem com colágenos fibrilares, auxiliando no processo de ancoragem celular. Tá? Bom, parte do processo de alteração do colágeno, de alteração de processos patológicos, podem estar associados ao processo de síntese do colágeno. Tá? Então, esse processo de montagem e todas essas alterações que ocorrem dentro das células são importantes. A gente já vai ver alguns exemplos do que podem ocorrer. Tá? Bom, doenças do colágeno
propriamente dito, pode ser tanto adquirido quanto de origem genética, congênitos. Existe uma grande variação de doenças que têm como origem mutações no colágeno, e um tipo de mutação importante é mutação na glicina. A estrutura dessas cadeias alfas, elas são bem repetitivas. A gente tem sempre uma glicina na terceira posição. E isso que leva a essa torção do colágeno e permite a organização da fibra colágeno e como ela se apresenta no tecido. Então, mudanças nessa glicina levam a alterações na conformação da molécula, como um todo do colágeno, e da fibra. E aí a gente vai ter uma série de doenças, tá? Isso vai depender do tipo de mutação que ocorre, o tipo de aminoácido que substitui, o quanto há de substituição dessa glicina. E aí existe um grande número de doenças, esse quadro mostra esses exemplos, e isso vão influenciar afetar uma série de órgãos, tá? Rins, olhos, músculos, cérebro, sistema nervoso central, pele, vasculatura, o sistema músculo-esquelético é bastante envolvido, tá? Dentes. Então, tudo isso pode estar associado a uma simples mutação, uma mudança de um aminoácido na cadeia de colágeno. Tá? Então, a gente pode ter dentro aí da patologia do colágeno defeitos de genes da cadeia alfa, defeitos de genes em enzimas pós-translacionais. Então, um exemplo é a dermatosparaxia, que é uma falha na remoção daqueles telopeptídeos, aqueles peptídeos que são quebrados depois que o procolágeno é secretado pela célula. E isso leva a uma falha na montagem das fibras de colágeno no tecido. Defeitos na reticulação, isso ocorre muito dentro da célula, mas pode ocorrer fora também. Dentro é o escorbuto, tá? Deficiência nutricional. Esse processo de reticulação, de formação de ligação cruzada no colágeno é dependente de vitamina C. Então, se a gente não tem vitamina C, a gente tem uma deficiência de vitamina C, a gente tem um problema na estrutura do colágeno e agentes tóxicos interferindo aí na reticulação na matriz extracelular. Então, um exemplo aqui de alteração é o escorbuto, tá? Apesar de ser uma doença que a gente pouco vê atualmente, isso já afetou bastante populações humanas, a humanidade, tá? Porque nós dependemos de consumo de vegetais frescos para conseguir ter uma fonte aí importante de vitamina C. E esse é um caso recente, tá? Que foi publicado de uma criança que se apresentou com essas lesões na cavidade bucal. Então, sangramentos, áreas de sangramento na gengiva, isso a gente pode ter aumento de mobilidade dos dentes, até mesmo o paciente pode perder dente. E no raio-x a gente vê defeito aqui, irregularidade nos discos epifisários do fêmur, principalmente esse disco aqui na epífise distal do fêmur, essas irregularidades. Então isso aqui é porque essa criança não comia vegetais, tá? Ele não aceitava e então ele apresentou esses defeitos. Uma coisa importante sobre o escorbuto é que a gente consegue reverter, tá? Ou a pessoa passa a ter uma dieta adequada ou você suplementa com vitamina C. Isso não é difícil de ser feito. Da mesma forma que a gente tem um defeito na reticulação, tá? Insuficiência de reticulação, a gente pode ter excesso de reticulação do colágeno, causando um enrijecimento da matriz extracelular. Então, o colágeno ele é maleável, tá? Ele é flexível, ele tem grande resistência à tração, tá? Ele é muito forte quando a gente tenta tracionar, é o principal
a característica mecânica dele, mas ainda assim ele é flexível. E principalmente pacientes diabéticos, ao longo do tempo pode haver a formação de agentes glicosilantes, tá? Que são produtos de glicosilação avançada, tá? Esses AIDs que interagem com aminoácidos. E a presença disso daqui pode levar à formação de ligações cruzadas, da reticulação entre moléculas de colágeno vizinho ou com outras proteínas vizinhas. Isso causa um enrijecimento que é visto aqui, esse é um sinal desse tipo de alteração. Esse paciente aqui está fazendo extensão máxima, ele está juntando as mãos, está tentando juntar os dedos, fazer extensão máxima, e ele não consegue, os dedos permanecem ligeiramente curvos, tá? A gente vê essa curvatura aqui presente nos dedos. A isso se deve esse excesso de reticulação. Dentro da patologia que envolve colágeno, o que a gente vê mais comumente são processos fibróticos, são processos de deposição excessiva de colágeno. E isso vai ocorrer em situações em que a gente tem agressão crônica ao tecido. Então, são processos de longa duração, que vai estar envolvendo uma inflamação crônica, e isso termina levando à formação excessiva de colágeno nos tecidos. Então, a gente vê aqui, por exemplo, nesse caso, isso aqui é microscopia eletrônica de varredura, mostrando o miocárdio, tá? Um miocárdio que passou por um processo de remoção das células, deixando só o endomísio. Então, só o colágeno que envolve cada cardiomiócito, isso foi observado em microscopia eletrônica de varredura. Então, a gente vê que esse arcabouço de colágeno, que deve ser bem delicado, está com um aspecto grosseiro, tá? Espesso ao redor dessas células. Então, isso tudo contribui para uma disfunção cardíaca, tá? Esse excesso de matriz extracelular. Então, sempre que a gente tem um processo de agressão, de inflamação crônica, agressão crônica, a gente vai ver fibrose. Um exemplo clássico também de fibrose é a cirrose, que é esse processo de fibrose que ocorre no fígado, e aí pode ser por alcoolismo, pode ser por ocorrência de uma hepatite viral. Então, esse paciente, a gente vê esse material esbranquiçado aqui. Isso aqui é excesso de tecido conjuntivo, excesso de colágeno. E esses nódulos que a gente observa aqui, de diferentes tamanhos, são remanescentes do parênquima hepático. Tá? Então, isso daqui, novamente, é um processo crônico, de longa duração, levando ao fibrosamento do tecido. E isso vai estar sempre associado ao agente agressor. Então, outra situação que ocorre no fígado, que termina sendo mais limitado, é aqui que a gente vê na esquistossomose, que é a fibrose periportal, onde o processo fibrótico vai estar associado à presença do esquistossoma Manzoni e seus ovos. E isso vai estar presente nos espaços portas. Tá? Então, com a presença desse agente irritante aí, levando ao processo inflamatório crônico, a gente vai ter formação de tecido conjuntivo. Então, está aqui um ovo de esquistossoma, tá envolvido por uma célula gigante, células inflamatórias, mas a gente vê esse material aqui, o ovo de esquistossoma, aqui numa visão de microscopia eletrônica, tá? Para relembrar.
E a gente tem esse material róseo todo que é colágeno em excesso depositado no espaço porta do fígado desse indivíduo. Áreas de fibrose a gente vai ver também como processo de reparo, cicatrização pós-infarto em órgãos que tenham parênquima especializado. Então, nós temos aqui o exemplo no rim, onde a gente tem essas áreas aqui esbranquiçadas que correspondem microscopicamente a essa área aqui. Tá? Isso aqui é uma região onde sofreu um infarto, o tecido morreu e, como se trata de um parênquima altamente especializado, ele não tem capacidade regenerativa e isso é substituído por um tecido conjuntivo, fibroso e que apresenta esse aspecto esbranquiçado macroscopicamente, e como o colágeno sofre um processo de contração, normalmente a gente tem essas áreas de depressão. Tá? Colágeno não é a única fibra que pode ter alterações, fibras elásticas também podem sofrer alterações. Fibras elásticas é que são responsáveis pela como o próprio nome fala, elasticidade dos tecidos. Então a nossa pele ela se deforma e volta à forma original graças à presença de fibras elásticas. Ela é formada também por estruturas fibrilares, porém formando novelos, tá, com ligações cruzadas que se distendem, tá? São distensíveis, mas que uma vez removida a força que leva a essa distensão, o novelo volta na sua forma normal. E essa daqui é a ligação cruzada que é responsável por essa elasticidade. Uma situação que a gente encontra, tá? Alterações de fibras elásticas também está associado a defeito genético. Então, uma síndrome importante é a síndrome de Marfan, que está associado ao defeito da fibrilina, que é um constituinte da fibra elástica. Isso interfere na estrutura da fibra elástica e isso vai afetar articulações, válvulas cardíacas, córnea e grandes vasos. Tá? Lembrando que válvulas cardíacas e grandes vasos possuem fibras elásticas. Os grandes vasos têm várias camadas de fibras elásticas. Isso é importante para o comportamento mecânico desses vasos dentro do sistema cardiovascular. Tá? Existem algumas outras situações, por exemplo, a estenose aórtica supravalvular congênita, tá? Onde a gente tem um estrangulamento aórtico acima da válvula aórtica. E uma outra doença que envolve a pele, que é a cutis laxa. Bom, a síndrome de Marfan, a gente vê essas alterações em articulações, tá? E as mãos e pés costumam ter esse aspecto bem alongado, tá? Normalmente essas articulações são hiperextensíveis. E aqui uma microscopia eletrônica mostrando o aspecto irregular que tem a fibra elástica nos tecidos desses pacientes. Na síndrome de Marfan, uma alteração importante é o que a gente observa nos vasos sanguíneos, tá? A gente tem esses defeitos na parede aqui da aorta, tá? Isso tudo decorrente de defeitos na elastina. Isso está associado a uma fragilidade vascular e uma alteração na característica mecânica, na capacidade da célula, do vaso sanguíneo se distender e se contrair novamente e contribuir para a manutenção do fluxo sanguíneo. Uma alteração adquirida de fibra elástica ocorre em pacientes fumantes,
tá? Que é o enfisema pulmonar, onde a gente tem um aumento da presença de enzimas que podem degradar a matriz extracelular do pulmão. Tá? E isso porque a fumaça do cigarro vai inibir proteínas que têm um papel protetor, inativam enzimas que são sintetizadas e secretadas por macrófagos presentes no alvéolo pulmonar. Então, em pacientes normais, a gente tem proteínas como a alfa-1 antitripsina, tá? Que é um inibidor de elastase dessas proteases, e isso protege o pulmão. Tá? Então, se o indivíduo fuma, a gente vai ter uma inibição desse inibidor, e isso leva a alterações da matriz extracelular, principalmente por degradação de fibras elásticas do parênquima pulmonar. Então, o que a gente vai ver são dilatação das vias aéreas, tá? Então, tanto os bronquíolos respiratórios quanto os sistemas de alvéolos sofrem dilatações, são destruídos, e isso causa uma diminuição progressiva da superfície de absorção para troca gasosa. Tá? Macroscopicamente, a gente vê essas fatias aqui de pulmão. Então, a gente vê que existe um aumento, tá, desses espaços aéreos, passam a ser mais grosseiros, fáceis de serem visualizados. Tá? Normalmente são estruturas muito delicadas, uma fatia macroscópica difícil da gente observar. E no enfisema, numa fase mais avançada, é facilmente visualizado. Tá? Então, o que a gente termina vendo são essas dilatações nas vias aéreas, nos espaços respiratórios. Tá? Uma alteração adquirida de fibra elástica é a elastose cutânea solar, que é esse aspecto aqui amorfo que as fibras elásticas terminam assumindo por exposição excessiva ao sol. Tá? A radiação ultravioleta vai quebrando aquelas ligações cruzadas, e isso faz com que a pele torne-se bastante enrugada. Tá? Então, isso daqui é um exemplo de uma pele de um indivíduo que tomou bastante sol ao longo da vida. Tem uma outra lesãozinha aqui de melanócitos, tá? Uma lesão benigna, um lentigo, tá? Chamado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente para essa alteração da matriz extracelular das fibras elásticas com esse aspecto amorfo. Isso daqui é uma condição congênita, tá? Fibrelastose endocárdica. Esse é um coração de criança, essa é uma condição relativamente rara, mas em que existe o endocárdio sofre um espessamento progressivo, tá? E isso termina levando a uma cardiopatia restritiva, tá? Tem uma restrição de função cardíaca e eventualmente leva a óbito, por aumento de tecido fibroelástico no endocárdio dessas crianças. Tá? Membrana basal. Membrana basal também pode sofrer alterações. A membrana basal, que é formada por colágeno tipo 4, que a gente vê aqui em laranja, tá? E juntamente com outras proteínas, como laminina, perlecana, intactina, tá?
formando toda essa rede aqui. E a gente encontra a membrana basal não só nos epitélios, mas também em vasos sanguíneos, músculos, tá? Envolvendo músculo, a gente pode ter a gente tem membrana basal e ela tem um papel importante aí, por exemplo, no rim, para permitir uma filtragem adequada lá nos néfrons. Tá? O processo de filtragem é dependente aí de uma composição adequada de membrana basal. Se a gente tem alterações na composição da membrana basal, isso pode interferir com o processo de filtragem. Tá? Então aí mostrando que não é só lá os colágenos fibrilares, mas também colágeno que formam redes são importantes. A substância fundamental amorfa, que é formada por proteoglicanos e glicosaminoglicanos, também pode sofrer alteração, e é o que a gente que leva esse material mais claro aqui, tá? O róseo aqui é o colágeno, e essas áreas mais claras aqui é uma área mais rica em açúcares. Ele tem um papel importante na retenção de líquido, de água na matriz extracelular. Uma situação que a gente pode ter aumento, por exemplo, é no hipertireoidismo, onde a gente tem um aumento desse tecido conjuntivo frouxo, que é um tecido rico em substância fundamental amorfa, na região retroorbital. Tá? Então, paciente com uma função tireoidiana aumentada apresenta esse aspecto aqui na face, essa exoftalmia, esses olhos saltados pela presença de excesso de tecido conjuntivo frouxo na matriz extracelular. Tá? Em processos inflamatórios, a gente também pode ter um aumento de substância fundamental amorfa, então contribuindo para alteração do tecido. Isso pode ocorrer, por exemplo, em processos inflamatórios. Aqui, por exemplo, osteoartrite, a gente tem superfícies articulares aqui com alteração, tá? A gente não vê aquela superfície lisa, homogênea, mas com irregularidades e uma certa opacificação, não é uma superfície tão brilhante. Isso está associado justamente à alteração na constituição da matriz aí desse que deveria ser simplesmente uma cartilagem, e a gente tem a formação de um tecido conjuntivo, muitas vezes um tecido conjuntivo frouxo. Depósitos anormais constituem um conjunto importante de alterações da matriz extracelular. Tá? São situações em que a gente tem mudança dos constituintes, então não é mais só uma questão de ter mais ou menos um constituinte que já está presente lá. Não, a gente vai ter um outro constituinte que pode estar presente. E, por exemplo, uma situação bastante comum é a hialinose extracelular. Tá? A gente costuma ver isso, tá? Não só, mas a gente pode ver isso bastante em pacientes hipertensos, e isso vai estar isso altera principalmente a matriz extracelular de arteríolas, causando um espessamento na parede arteriolar, levando alterações aí na característica mecânica desse vaso. Então, isso pode ocorrer por excesso de filtração. Então, o paciente hipertenso, uma disfunção endotelial favorece a passagem de proteínas, lipoproteínas do plasma para a parede do vaso, e isso termina ficando aprisionado e com o tempo causa esse espessamento. E também diminuição da degradação, tá, por um déficit enzimático. Então aqui a gente vê
Novamente, microscopia óptica, uma arteríola com espessamento importante da parede vascular. E aqui do lado, em branco e preto, microscopia eletrônica, mostrando novamente esse espessamento, essa presença desse material amorfo aí. Um órgão importante, alvo importante para a hialinose extracelular é o rim, porque isso termina levando, a gente vê aqui apontado por essas setas, o processo que a gente chama de hialinização de néfrons, tá? Então, dos glomérulos, glomerular. Aqui a gente vê um glomérulo mais à direita, embaixo, basicamente normal, comparando com esses dois apontados. Então a gente vê que existe um excesso de matriz extracelular nesses que são apontados pelas setas. E certamente esses glomérulos que têm hialinose, eles não são funcionais. Tá? Isso leva a uma característica típica na superfície do rim, que a gente chama de nefroesclerose benigna, porque isso afeta também arteríolas, levando a microinfartos, e com o tempo a gente tem a confluência de diversas áreas de fibrose desses microinfartos que cicatrizam, levando a esse aspecto macroscópico finamente granular que a gente observa na nefroesclerose benigna. Tá? Aqui mais uma visão macroscópica da nefroesclerose benigna, e microscopicamente um glomérulo normal, mais em cima, e aqui embaixo um glomérulo totalmente hialinizado, e no meio um glomérulo parcialmente hialinizado. Dentro dos distúrbios desses depósitos anormais, um conjunto importante é o depósito amiloide, tá? Que leva a um quadro chamado de amiloidose, que são distúrbios clínicos associados a depósitos extracelulares de proteínas de origem diversa, que é chamado amiloide, tá? Que tem um aspecto morfológico em comum, tá? A afinidade por corante específico e um aspecto típico na microscopia de polarização. Essa é uma alteração de matriz extracelular extremamente importante, porque por ser um conjunto diverso de doenças, não é apenas um único processo. Tá? Então, a amiloidose ela é formada a partir de um defeito no dobramento de diversas proteínas. Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Transeritrina, a polipoproteína 1, lisozima, a cadeia leve de imunoglobulina, e a hora que ela sofre, essas proteínas sofrem um defeito na sua conformação, elas passam a ter uma tendência de se agrupar em fibrilas, e que a gente vê na microscopia eletrônica, e na luz polarizada, tá? Tem essa coloração esverdeada quando corado pelo vermelho Congo, tá? Que é um corante que essas fibrilas têm grande afinidade. Então esse é o corante específico usado no diagnóstico de depósito amiloide, e isso é confirmado utilizando luz polarizada. Tá? A formação dessas fibrilas está relacionada a um defeito, tá, no dobramento proteico, tá, dentro da célula, mas que essas proteínas serão secretadas e deveriam ser degradadas, e no meio extracelular elas vão interagir entre si e formar essas fibrilas. Uma coisa importante é que, uma vez formadas essas fibrilas são extremamente estáveis, tá? Enquanto essas proteínas com defeito conformacional podem ser facilmente degradadas dentro da célula, uma vez formada a fibrila, isso se torna muito estável. Tá? Então, isso existe diversas fases da formação dessas fibrilas, levando
passando por um processo de fragmentação, polimerização, tá? Que pode ser reversível ou não, mas essa fase final aqui termina sendo, essa fase estacionária, uma fase muito estável. Uma coisa importante é que o amiloide, apesar de ser algo que a gente vê na matriz extracelular, a presença desse material proteico está associado à lesão celular. Então, fragmentos de fibrilas podem ser endocitadas e isso leva a uma série de alterações dentro da célula. Então, por exemplo, o proteassomo, que a gente vê aqui em verde, pode ser sequestrado, então para de proteger a célula contra defeito de dobramento de proteínas. As membranas celulares podem sofrer perturbações pela presença dessas fibrilas, tá? Tanto lisossomos quanto o retículo rugoso, e a interação de oligômeros dessas que levam à formação de placas estão associados à formação de espécies reativas de oxigênio, de radicais livres em mitocôndrias. Então, o amiloide não é simplesmente algo que fica lá na matriz extracelular, é algo que eventualmente vai entrar na célula e causar lesão celular, toxicidade celular. Existe uma série de doenças, tá, associadas à amiloidose, e elas podem ser localizadas ou sistêmicas. Uma coisa importante é que existem formas que podem ser hereditárias, tá? Mas a maior parte são formas adquiridas e existe um conjunto diverso de tecidos ou doenças que estão associados à presença do amiloide. Então, por exemplo, Alzheimer é uma doença que tem como origem a amiloidose, tá? Existem situações que vão estar associadas a neoplasias, tá? A hemodiálise, e uma coisa importante é que, principalmente aqui relacionado a essa proteína aqui, levando a essa distribuição sistêmica, processos inflamatórios crônicos. Tá? Isso daqui é uma proteína sintetizada normalmente no fígado, mas e cuja síntese persistente e com defeito, tá? Que a gente observa em inflamações crônicas, termina levando a quadro de amiloidose. Macroscopicamente, o que a gente vê, então, aqui um coração com amiloidose, a gente vê esse aspecto brilhante do tecido, parecendo cera, tá? Isso é uma característica, mas o que a gente vê principalmente é no corte histológico, onde a gente vê um material fibrilar destruindo o tecido. Então, isso aqui é o miocárdio de um paciente que tinha artrite reumatoide. É um quadro inflamatório crônico, tá? Com presença desses depósitos, tá? Substituindo tecido muscular. Isso aqui é um paciente com corte histológico de um pulmão, mostrando esse espessamento importante dos septos alveolares, sempre esse material aqui, róseo, tá? Aqui causando espessamento importante dos septos alveolares, que deveriam ser bem delicados. E no Alzheimer, aqui a microscopia aqui a imunistoquímica, mostrando essas placas proteicas associadas aos neurônios. Então, aquela toxicidade dessas fibrilas é que terminam levando à morte dos neurônios e, eventualmente, isso se apresenta como a doença de Alzheimer. O conjunto de depósitos normais que também ocorrem e são bastante comuns são as calcificações patológicas. Tá? São depósitos de
cálcio e fósforo, tá? Na forma de hidroxiapatita, que vão ocorrer em tecidos não ósseos, tá? E nós temos dois tipos principais e um terceiro tipo que é mais raro de ocorrer. Então, a gente tem calcificação distrófica, que está associado a níveis séricos normais de cálcio e fosfato, porém a gente tem uma lesão na matriz extracelular que favorece a deposição desse cálcio e desse fosfato. Calcificação metastática, onde, mesmo sem a lesão na matriz extracelular, níveis aumentados de cálcio e fosfato levam à precipitação. A calcifilaxia é uma situação especial que ocorre quando o paciente tem um hiperparatireoidismo secundário à insuficiência renal crônica. Tá? Então, a calcificação distrófica é algo que é relativamente comum, tá? Não é raro. Então, a gente vê aqui essa válvula mitral com esses depósitos irregulares. As válvulas cardíacas são folhetos bem delicados, tá? De tecido conjuntivo. Aqui a gente vê esse material grosseiro e isso é firme a palpação. Isso aqui são áreas de calcificação na válvula mitral. Isso aqui pode ocorrer, por exemplo, como consequência, o paciente teve uma endocardite bacteriana, esse processo inflamatório crônico aqui causando lesão na matriz da válvula cardíaca, favorecendo o processo de calcificação. Uma situação que a gente vê bastante é na aterosclerose, tá? Então aqui uma placa de ateroma, tá? Grande, importante na parede dessa artéria, tá? Uma artéria muscular, um ramo de aorta, que é uma visão panorâmica, e a gente vê essa coloração arroxeada e isso é sinal de depósito de cálcio. E aqui isso ocorre, o que favorece, tá? Uma calcificação distrófica, o que favorece a alteração que ocorre aqui é a presença de lipídios, tá? Então, a presença de lipídios livres vão favorecer a deposição de cálcio. Tá? Aqui fígado, uma fatia de fígado com calcificação metastática, então isso aqui é o corte, apresenta áreas endurecidas devido a aumento sérico de cálcio e fosfato. A principal situação que ocorre isso é no hiperparatireoidismo, tá? E se for hiperparatireoidismo secundário à insuficiência renal crônica, o que a gente tem é uma calcifilaxia, que é uma variação de calcificação metastática. Tá? Aqui um exemplo de calcifilaxia. Uma coisa importante é que costuma afetar o conjuntivo da pele, de vasos sanguíneos na calcifilaxia. Então, o paciente termina desenvolvendo lesões na pele, tá? Superficiais, por causa dessas alterações, essas lesões em vasos, tá? Podendo levar a áreas de necrose. Um outro depósito atípico são depósitos de uratos, tá? O ácido úrico. Aqui um dedo de um paciente num corte, mostrando esse material amarelado, tá? Em articulações. Isso é extremamente doloroso. Isso aqui é algo, passa a ter um processo inflamatório crônico aqui. E a gente vê aqui esses cristais, tá? Depositados e um processo inflamatório crônico ao redor, tá? Que é o que termina contribuindo bastante para a sintomatologia desses pacientes. E um outro depósito que pode ocorrer, a gente vê na aterosclerose, né, são depósitos de lipídio, aqui associado a áreas de calcificação. Então aqui é a visão aumentada de uma placa de ateroma, onde a gente vê esses espaços vazios, que eram áreas com presença de colesterol, cristais de colesterol, que terminam sendo removidos no processo de processamento histológico. Tá? Bom, pessoal, esse foi um apanhado geral que programei para mostrar para vocês. A gente vai ter um encontro marcado semana que vem, e onde a gente vai poder conversar mais, tirar dúvidas, até mesmo eventualmente entrar em detalhes. Vocês vão ter um caso clínico, onde a gente vai poder discutir um pouco sobre a alteração de matriz extracelular, mas a gente pode voltar dentro desses tópicos e eu posso inclusive mostrar
exemplos a mais sobre essas alterações. Tá? Então, por hoje é só. Bom estudo para vocês e fiquem em segurança. Tá? Até mais.